Gente, boa tarde. Eu e a Stephanie vamos falar um pouco sobre o café, a história dele, onde ele se popularizou, problemas com o solo e o que ele representa para a economia. Originário da Etiópia de uma região chamada Cafa, o café se tornou um produto muito popular. Seu uso se intensificou no século XVIII nos Estados Unidos. O consumo da planta também aumentou após a independência do país. Acredita-se que o responsável por introduzir o café em terras brasileiras tenha sido Francisco de Melo, Palheta, na região do Pará, por volta de 1776. A diminuição da mineração e do cultivo de cana-de-açúcar em Minas Gerais e no Nordeste, respectivamente, despertou a possibilidade do cultivo do café. No século XIX, o consumo europeu e estadunidense aumentou sobretudo porque a planta se tornou um símbolo dos tempos modernos de crescente industrialização. No Rio de Janeiro, a princípio, o café estava ligado aos negócios, especialmente próximo à cidade de Petrópolis. Sua produção se espalhou para a região do Vale do Paraíba, região do leste paulista, em que passa a rodovia que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, onde se formaram grandes latifúndios da planta. Depois de 1820, a fazenda Vale do Paraíba, até 1870, foi a região de maior importância para a produção cafeeira. Depois de 1870, problemas com erosão do solo e falta de cuidados do cultivo do café levaram ao esgotamento das terras do Vale do Paraíba. A cafeicultura expandiu-se pelo oeste paulista. Essa localidade apresentava as condições ideais para o cultivo do café. No início do século XX, o café alcançou outras regiões, como o restante do interior de São Paulo, Minas Gerais e o norte do Paraná. No comércio do café havia uma figura importante, o comissário. Geralmente, produtores e comissários eram brasileiros, mas a exportação era feita por organizadores estrangeiros, principalmente ingleses e americanos. Os Estados Unidos se tornou o maior consumidor do café brasileiro, e na Europa o produto também era largamente apreciado em vários países. No Oeste Paulista, a produção cafeeira foi favorecida após a construção da Estrada de Ferro Santos em Jundiaí em 1867. Quando o cultivo se expandiu para o interior da província, os cafeicultores invadiram terras dos povos indígenas. Os indígenas foram muito prejudicados com o avanço da lavoura cafeeira até a primeira metade do século XX, quando praticamente todo o interior foi ocupado. Fazendeiros de café do Oeste Paulista utilizavam o trabalho escravo, mas a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 fez com que o tráfico ficasse mais caro. A solução foi adquirir escravos de Minas e do Nordeste, favorecendo o tráfico interprovincial. Embora o tráfico ilegal existisse, era cada vez mais difícil adquirir escravos. Assim, fazendeiros passaram a financiar a vinda de imigrantes europeus. A importância adquirida pela cafeicultura fez com que a situação financeira do governo imperial melhorasse. Os lucros do café permitiram até mesmo maior diversificação da economia com investimento em outros setores, como a indústria. Lucros obtidos com o café foram investidos, por exemplo, nos crescentes centros urbanos. Isso foi fundamental para o crescimento de várias cidades. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado.